A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: qual a diferença entre o pré-milenismo histórico para o pré-milenismo dispensacionalista? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que demais pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo. Pois bem, iremos logo pormenorizar sobre o pré-milenismo histórico e depois iremos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista. E o pré-milenismo histórico defende que neste presente século, terá início a grande tribulação, após a grande tribulação, Cristo, ocorrerá a segunda vinda de Cristo, e nessa segunda vinda os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, e ele vai julgar o anticristo, e depois que ele julgar o anticristo vai prender Satanás, ele vai estabelecer aí o milênio, e o milênio será 1000 anos, de bênçãos para a igreja vai desfrutar, desse período de 1000 anos, Após os 1000 anos Satanás será solto, após os 1000 anos Satanás será solto, vai instigar a sua última rebelião, Após a sua última rebelião, os mortos ímpios vão ressuscitar, para estarem para serem julgados, Após isso ocorrerá aí o estado eterno, vai iniciar aí o estado eterno. Mas existem alguns pontos aí que nós que somos pré-milenistas dispensacionalistas discordamos. Primeiro, que o pré-milenismo histórico ele é pós-tribulacionista, ou seja, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, E aí foge de um princípio bíblico, pois a palavra do nosso Deus mostra de forma clara e pormenorizada que a igreja não está no contexto do período tribulacional. Pelo contrário, a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, E eu quero ler aqui um versículo bíblico mostrando que a igreja não vai estar aqui nesta terra quando o período tribulacional estiver aí em atividade. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A expressão a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo é uma referência clara ao período tribulacional. Mas a promessa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez para a igreja de Filadélfia foi que ela não estaria aqui quando ocorresse aí essa tentação que há de vir sobre todo mundo, que corresponde ao período tribulacional. E a promessa que foi feita à igreja de Filadélfia ali, que se localizava na Ásia Menor, também é feita para nós hoje. Nós que guardamos a palavra, mesmo tendo pouca força, guardamos a palavra, não negamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a promessa continua de pé, pois sabemos quem fez a promessa foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mostra para nós que a igreja não estará inserida no contexto do período tribulacional. Ela será arrebatada antes do período tribulacional, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, a grande tribulação começa aqui, o período tribulacional começa aqui, a igreja é tirada da terra antes. Então, existem versículos bíblicos que mostram para nós que a igreja não estará mais na terra quando o período tribulacional estiver em
atividade, né? Então, o pré-milenismo histórico ele é pós-tribulacionista. Cristo volta depois da grande tribulação. E outro ponto que nós discordamos do pré-milenismo histórico é que eles não fazem distinção entre Israel e igreja, né? Eles acreditam que a igreja é o Israel de Deus, né? As promessas que foram feitas a Israel já se cumpriram na igreja, né? E nós não acreditamos desta maneira, pois as promessas que Deus fez para Israel, né, se cumprirá no momento que Deus proporcionou, que Deus determinou, né? E as promessas que Deus fez para a igreja, que foi o arrebatamento da mesma, né, também acontecerá. Então são dois povos, né, com propósitos distintos, né? Deus tem um plano para com Israel e Deus tem um plano para com a igreja. A igreja nunca substituiu Israel. Lógico que se um judeu hoje se converter ao cristianismo, né, ele passa a fazer parte da igreja, né? Mas Deus tratará, né, com os judeus de forma específica no período tribulacional. É no período tribulacional que muitos judeus se converterão, reconhecerão Cristo como o Messias, né, como o enviado, como o ungido de Deus. Então, outro ponto que nós discordamos do pré-milenismo histórico é que tudo acontecerá de uma vez, né? A segunda vinda de Cristo ela não é composta de duas fases, né? Não faz aí essa distinção, mas em contrapartida a Bíblia mostra versículos que tratam sobre a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e versículos bíblicos que tratam sobre o arrebatamento da igreja, né? Mas para o pré-milenismo histórico não existem aí duas fases na segunda vinda de Cristo. Então são três pontos, né, que nós que somos dispensacionalistas, né, pré-milenista dispensacionalista, discordamos do pré-milenismo histórico, né? E agora irei pormenorizar, né, sobre a visão pré-milenista dispensacionalista. Primeiro ponto, né, o pré-milenismo dispensacionalista ele é pré-tribulacional, né? A segunda vinda de Cristo ocorre, né, e essa segunda vinda de Cristo ela é composta por duas fases, sendo aí a primeira fase o arrebatamento da igreja, né? E esse arrebatamento é pré-tribulacional. Então, segundo o pré-milenismo dispensacionalista, Cristo virá antes da grande tribulação e antes do milênio, né? Porque sabemos que ele será o protagonista do milênio. Então, a visão pré-milenista dispensacionalista acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, nós que somos pré-milenistas dispensacionalistas, acreditamos que a segunda vinda de Cristo é composta por duas fases. Primeira fase, arrebatamento, e esse arrebatamento é pré-tribulacional, né? Após o arrebatamento, tem início aqui na terra a grande tribulação, né? Que é a 70ª semana de Daniel. Interpretamos, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, aquela uma semana ali, né? Corresponde à 70ª semana de Daniel, que é composta aí de 7 anos, né? Que é justamente o período tribulacional, onde acontecerá acontecimentos catastróficos sobre aqueles que não participaram do arrebatamento da igreja. Então, após, né, a grande tribulação, ocorrerá a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é a manifestação, né, propriamente dita, quando Jesus ele pisa sobre o monte das oliveiras, né? E essa manifestação será visível a Israel e aqueles que estiverem na terra, diferentemente do arrebatamento da igreja, que é secreto para a igreja, né? O arrebatamento é para a igreja. O mundo não tomará parte do arrebatamento, pois quem espera o arrebatamento não é o mundo, quem espera o arrebatamento é a igreja. Então, após esse período tribulacional, Cristo se manifesta em poder e grande glória, acontece aí a batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que o seguem serão aí derrotados, né? Isso está em
Apocalipse capítulo 19, versículo 19, nos diz assim: e vi a besta, que é uma referência ao anticristo, e os reis da terra, né? Esses reis da terra correspondem às nações que se rebelaram contra Deus e seguiram o anticristo, adoraram o anticristo de forma voluntária. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, no fim do período tribulacional, quando Cristo se manifestar em poder e em grande glória, ocorrerá aí a batalha do Armagedon. O próprio Jesus porá termo no anticristo, no falso profeta, e todos aqueles que se rebelaram contra Deus e seguiram o anticristo, né? E após a batalha do Armagedon ocorrerá o julgamento das nações. As nações absolvidas, né, adentrarão no milênio como povos naturais, isto é, as nações que fizeram bem ao remanescente judeu, né, no período tribulacional, adentrarão no milênio. As nações que não deram um bom tratamento aos judeus, ao remanescente de Israel, né, já serão lançados no Guiena, no lago de fogo, que é o inferno final, por não dispensarem um bom tratamento ao remanescente judeu, né? Então, após isso, né, sabemos que Cristo vem para estabelecer o milênio, né? Satanás será preso, né? E os mortos, mártires do período tribulacional vão ressuscitar para se unir à igreja, né? Para participar do milênio, né? Vale a pena notar isso, né? Após o milênio, Satanás será solto para provar aqueles que estiveram no milênio com os corpos naturais, porque muitos que estiverem no milênio, muitos vão se rebelar. É tão interessante que a Bíblia vai dizer que o diabo ainda conseguirá persuadir muitas nações, né, muitas pessoas para o seu último ato, ou a sua última revolta, né? E após a última revolta de Satanás, né, ocorre, né, a segunda modalidade de ressurreição, que é a ressurreição para condenação, né? Todos os ímpios que morreram vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua sentença condenatória, né? E após o grande trono branco vem aí o estado eterno, né? Novos céus e nova terra, né? Vale a pena lembrar que no arrebatamento só quem ressuscita são os que morreram em Cristo, né? São a ressurreição dentre os mortos, né? A palavra dentre os mortos no grego é ektonekron, né? É uma ressurreição seletiva, né? No arrebatamento só quem ressuscitará são os que morreram em Cristo, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, né? E 17 e 18. Então podemos enxergar de forma clara: só os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, né? Os mártires do período tribulacional, né, vão ressuscitar antes do milênio para se unir à igreja, para adentrar no milênio, para participar do milênio juntamente com a igreja, né? Então, se for fazer um tempo, né, se for determinar um tempo entre essas duas modalidades de ressurreição, né, ocorrerá 1000 anos de uma para outra, né? Todas as ressurreições para a vida, né, ocorrerá antes do milênio, e a ressurreição para a condenação só ocorrerá após o milênio, após 1000 anos, né, que são a ressurreição dos ímpios que comparecerão diante do grande trono branco, e quem será o juiz será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles serão aí lançados no lago de fogo e enxofre, onde já está o falso profeta, o anticristo, né, o diabo e suas hostes, e todos aqueles que não quiseram seguir, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vão ressuscitar para receberem a sua sentença condenatória. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, um ponto principal é que ele é pré-tribulacionista, e nós fazemos a distinção radical entre Israel e igreja, né? Diferentemente do pré-milenismo histórico.
Amém? Então este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas venham ser abençoadas. E que Deus abençoe a todos.